porque a advertência é que está na lei, não se pode aplicar uma pena a não ser uma advertência por serem primários. Podia haver até por cassação, etc., mas você não poderia, como acontece com qualquer legislação criminal do país, quando se trata de um primário, uma advertência que é séria para um homem público, é uma grave decisão. E foi isso que se fez. E, posteriormente a isso, eu tomei as medidas construtivas, profiláticas ou preventivas, para que evitasse que isso novamente. Eu modifiquei o sistema, fazendo com que as duas mãos tivessem que ser acionadas para a votação no painel, e estabeleci o painel para a votação, que é o sistema que se adota até presentemente na Câmara dos Deputados, e aí acabou esse problema. Não acabou, né? Não acabou para o cidadão. O cidadão continuou se valendo daquele episódio para reforçar uma imagem extremamente negativa do político, que continua a se refletir no desenrolar desta campanha. Bom, eu quero lhe dizer o seguinte, que punição foi dada, foi a punição que a lei permitia, que o Estatuto permitia, e, segundo, foi tomada a medida que é o que se deve fazer sempre em matéria de delitos, não é punir e punir e punir, é evitar que eles se repitam. E essa providência, depois de exaustivos estudos, inclusive com técnicos da Alemanha, eu tomei para o painel eletrônico que lá está. Por favor, doutor Ulisses, o Rodolfo Koder tem uma pergunta para o senhor, depois o Clóvis Rossi. Doutor Ulisses, Rodolfo. O senhor tem sido um político muito engajado na defesa dos direitos humanos, sempre que problemas referentes a direitos humanos vêm à tona, o senhor está com uma boa causa. Mas eu pediria ao senhor o seguinte, em relação ao futuro, o que o senhor fará na presidência em relação ao futuro? O senhor na presidência, o que fará no campo dos direitos humanos que não esteja sendo feito hoje? Quais seriam as medidas mais importantes nessa área que o senhor pretende tomar? A medida mais importante, eu entendo, que é uma grave ofensa aos direitos humanos, uma terrível ofensa, uma ignominiosa ofensa, uma vergonhosa ofensa, nós temos uma massa de consumidores do Brasil que pode comer, etc., de 30 milhões de pessoas, e somos 140 milhões de pessoas. Isso é um direito fundamental, é um direito à vida, é um direito à sobrevivência. É criar condições para que essa gente coma, é criar condições para que essa gente tenha médico, tenha saúde, tenha escola, que tenha transporte, que tenha habitação. Enfim, é criar o mercado consumo de massa neste país. Fazer com que o desenvolvimento tenha o tamanho da população brasileira. Todos produzem, todos devem consumir. Isso não é uma utopia, isso não é um sonho, porque os referenciais existentes, mesmo na América Latina, embora sejam insatisfatórios, Colômbia, Venezuela, México, são muito melhores do que o Brasil. O salário mínimo, por exemplo, no Brasil, que chega, só se equipara ao da Bolívia, é evidentemente uma ignomínia. Nós temos que refazer isto. Acho que o futuro presidente da República, eu espero sê-lo, terá que se debruçar, é a tarefa histórica, é a tarefa da geração, no sentido de reabilitar o homem. O homem é o cidadão. O cidadão vota para ter um nível de vida razoável, condizente. E isso é possível no Brasil porque existem recursos, mas recursos mal alocados e mal aplicados. Clóvis Rossi, por favor. O senhor atribui eventuais defecções no PMDB à questão regional, à batalha pela sucessão em 1990, o que é real. Agora, como é que o eleitorado pode confiar num partido em que alguns dos seus membros mais eminentes apunhalam o candidato oficial pelas costas por uma mera questão regional, quando o que está em jogo é muito mais importante, que é a presidência da República? Bom, isso é um mal, mas não é um mal MDBista, não, sabe? Mas é fundamentalmente MDBista, né? Bom, porque quanto maior a maior a tormenta, né? Você pega os outros partidos todos, ainda há pouco tempo, com uma figura eminente e injusta, a quem eu presto todas as homenagens, mas houve tantas suposições no PDT, você nota em todos os partidos e nota em todos os países. É um mal crônico, sem dúvida não deveria existir, não é? É preciso que se caracterize que esse tipo de comportamento é ruim para o partido, ruim para a democracia, mas eu volto a dizer a você, a guilhotina chama-se urna, chama-se voto. Em geral, quem tem tido esse tipo de comportamento, em geral, tem se saído muito mal. Júlio César Mesquita, por favor. Ulisses, eu acho que, na minha opinião particular, que, como as pesquisas vêm mostrando, ultimamente, esse diferencial que há enorme entre
o candidato Collor em relação ao seu segundo candidato, que se nos primeiros 15 dias de campanha pela televisão não houver uma reversão, na minha opinião, será muito difícil reverter esse quadro. Então, se isso se der, nós chegaríamos, se tivéssemos segundo turno, hoje, com Collor de Mello e Leonel Brizola. Se isso acontecer e vier a ocorrer, a quem o senhor irá apoiar? Por favor, doutor Ulisses, eu gostaria de aproveitar e dizer que essa pergunta é feita também pelos telespectadores Magalhães, do Caxambu, Minas Gerais, Geraldo Castro, de Pedreira, e Paulo Francisco Santos, de Vitória da Conquista, na Bahia. Bom, eu desejo dizer a você o seguinte, e não me passa na cabeça, de jeito nenhum, que eu não possa chegar ao segundo escrutínio. Se isso acontecesse, eu tomaria outra atitude. Não me passa pela cabeça. Eu acho que um general que vai para uma vitória achando... Hoje mesmo nós temos essa notícia da possível coligação que possa vir a acontecer entre o partido do senhor, o PSDB e também o PFL. Quer dizer, se o senhor tivesse hoje na posição do senhor Fernando Collor de Mello, o senhor não estaria hoje discutindo coligações com outros partidos. Muito pelo contrário. Sim. Então, isso é um sintoma de que o senhor não está, e os outros dois candidatos, muito acomodados com o momento. Os senhores estão começando a se sentir incomodados com a situação, né? Então, é exatamente isso que eu quero saber. Se o senhor não vier a ser um dos dois para ir ao segundo turno, e se houver segundo turno, porque nós temos que admitir essa hipótese também, de não haver o segundo turno, se houver o segundo turno, qual é o candidato que o senhor vai apoiar? Bom, haver alianças, haver entendimentos, com 30 e tantos partidos que está aí, é perfeitamente admissível que se faça. Segundo, o tempo em que isso possa ser apreciado é só nas vizinhanças de outubro. Antes de outubro será prematuro saber quem é primeiro, quem é segundo, porque mesmo o seu Collor de Mello, que está nas vertigens das alturas, pode dar vertigem mesmo. Sobe por uma ventania como essa e de repente acaba a ventania, o cidadão se esborracha no chão. Então, quero dizer que um general que vai para a luta admitindo que pode perder, já está meio derrotado. Eu vou empenhar todos os meus esforços, estou certo que posso consegui-lo, no sentido de chegar ao segundo turno. Agora, as apreciações que se tem que fazer sobre o fenômeno político e o fenômeno da sucessão, isso, evidentemente, os fatos e os dias e as semanas que levarão os dados para isso. Doutor Ulisses, nós estamos a 4 minutos do final do programa. Eu vou dar uma pergunta ao Nascimento, outra ao Miller, e nós vamos ter infelizmente, que encerrá-lo. Nascimento, por favor. Doutor Ulisses, eu vou tentar fazer 3 perguntas numa só. Primeiro, quantos ministérios terá o seu governo? O critério de escolha dos ministros será técnico ou político? E quantos funcionários públicos o senhor acha que deve demitir se for eleito presidente? Bom, quanto aos ministérios, desejo dizer a vocês que eu não acho que existam ministérios demais na República. Não acho, comparando com a França, que tem muito mais, não acho. Acho que precisa se aproveitar bem esses ministérios. Acho que nos ministérios militares é que se poderia tirar a categoria de ministro do chefe da Casa Militar e também do SNI, deixando os demais ministérios. Acho que o ênfase deve ficar como um germe do secretariado do Ministério da Segurança, que se poderá fazer posteriormente. E o critério de escolha dos ministros, é político ou é técnico? Não, o critério vai ser eminentemente político. Eu acho que quem tem que decidir é político. Mesmo nas pastas fazendárias, de qualquer maneira, sempre a decisão tem que ser uma decisão política. Isso até é da tradição da República. O senhor vai demitir funcionários? Os funcionários que representem uma gordura, os funcionários de cargos em comissão que possam ser dispensados, os funcionários, as demissões que se fizerem não se preencher, aqueles que não são protegidos pela garantia constitucional, não há dúvida nenhuma. Acho que nós devíamos fazer isso no plano nacional e estimular no municipal e no estadual. Roberto Miller, por favor. Doris, me parece que é a minha última pergunta, e eu vou pedir breve, por favor, permissão do senhor para fazer a pergunta com uma questão que o senhor tocou em primeiro lugar aqui. Eu vou me referir à questão da sua idade, o senhor tocou logo de cara na abertura do programa. E o senhor disse, eu respondo às questões, às críticas à minha idade, com a minha vida, com o que eu fiz. O que o senhor tem a dizer? Por que o senhor acha que, na sua idade, isso é um mérito e não um demérito? O que o senhor quer dizer quando o senhor diz que oferece a sua idade
para poder ser candidato a presidente da República? Eu quis dizer o seguinte, entendo que quando você vai contratar uma cozinheira, uma lavadeira, se eles têm referência, sabe fazer bife, sabe fazer... aí você contrata, vai contratar um motorista, você sabe ir a Santos, você sabe o caminho para ir para Itu, e em função disso que você consegue. Eu acho que se eu disser que fui presidente da Câmara 6 vezes, que fui ministro de Estado, que fui presidente de organizações internacionais, tudo por voto. Eu nunca fui biônico na vida. Desde quando fui orador do 11 de agosto e orador da minha turma aqui. Foi por voto. De maneira que eu entendo que apresento estas credenciais, eu quero que os outros apresentem a sua e o povo que faça a voto. Doutor Ulisses, se o senhor puder me responder em 30 segundos, 2 telespectadores perguntam. Lúcia França, de Belo Horizonte, e Olegário da Silva, de São Miguel Arcanjo, de Lima, perdão, de São Miguel Arcanjo, querem saber por que o senhor não assumiu quando o presidente Tancredo Neves morreu. Eu quero dizer que naquela ocasião havia uma dúvida constitucional. Em segundo lugar, respondendo aqui com a maior velocidade, estavam aqui 60, 70 nações esperando a posse. Se nós começássemos a dizer que é o Ulisses ou não é o Ulisses, é o Rui Barbosa, é o Pontes de Miranda, é não sei o quê, e nós tínhamos ainda uma situação militar que não estava consolidada. O presidente Figueiredo não queria dar posse a Tancredo, se fosse Tancredo, tinha dificuldades. De maneira que eu entendi naquela ocasião, e não me arrependo, no sentido de que se dirimisse essas dúvidas, senão isso poderia trazer perplexidade e talvez tudo viesse para água abaixo. Bom, eu agradeço a sua presença, deputado Ulisses Guimarães, no programa Roda Viva Eleições 89. Agradeço a presença dos nossos convidados jornalistas, aos telespectadores que enviaram perguntas por telefone. As que não foram feitas serão entregues ao deputado Ulisses Guimarães. E o Roda Viva volta daqui a pouco com a segunda rodada de entrevistas, hoje com o candidato Ronaldo Caiado. Até já.